Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Sou professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo nós vamos montar do zero uma planilha para cálculo de hora extra. Ela também vai estar disponível para download aqui embaixo na descrição. Bom, antes de mais nada, já vou pedir então que você que é novo nesse canal se inscreva. Nós temos novos vídeos pelo menos toda terça e todo sábado e também deixe o seu like. Isso nos ajuda demais a crescer o canal e depois também comente aqui embaixo o que achou dessa aula, o que você gostaria de ver aqui no nosso canal, tá bom? Além disso, te convido a também ser nosso aluno do Método Master, a nossa formação profissional para o mercado de trabalho em Excel, onde você tem uma formação que vai desde o zero, desde o básico até o VBA. Então você vai ter 6 cursos, 6 formações, 6 certificados, pode utilizar também inclusive como horas para a faculdade. Ao todo são 84 horas de vídeo, com acesso vitalício, multiplataforma, funciona em qualquer dispositivo, TV, smartphone, computador, tablet da empresa, em casa, funciona onde você estiver, funciona o nosso curso, na nossa plataforma própria. Okay? Além disso, você vai ter então os cursos Excel básico, avançado, matrizes dinâmicas, Excel financeiro HP12C, lógica de programação e VBA e ainda um curso de dashboards, totalizando então essa formação realmente profissional para o mercado de trabalho, para você se destacar, ganhar aquela confiança, para você ter aquela promoção ou ainda almejar aquele cargo em uma outra empresa, tá bom? Bom, então é isso, espero que você goste dessa aula, deixe seu like se você gostar e vamos lá. Então vamos montar a nossa planilha de cálculo de hora extra, ela é uma planilha definitiva, tem alguns outros cálculos que você poderia ter que adicionar aqui, como cálculo de hora noturna, etc. E mais alguns ajustes que talvez você tenha. Mas ela vai servir para a maioria dos casos. Eu vou mostrar então como a gente vai criá-la do zero. Então nós temos aqui a nossa planilha, a nosso passo de trabalho com duas planilhas. Horas extras, que é onde nós iremos fazer os lançamentos das horas extras e os cálculos. Em configurações é onde a gente vai configurar então os percentuais, os valores que a gente precisa, que a gente vai usar como referência, tá? Então a primeira coisa aqui em configurações, eu vou criar uma tabela. Nela eu vou fazer assim, horário normal, dia, semana, que é o percentual que vai ter no horário de dia de semana, quanto percentual a mais na hora extra, quanto percentual no sábado e quanto percentual no domingo, e ainda o valor por hora que ele vai receber, o valor por hora extra. Ok? Então, vou vir aqui selecionar esses dados, Alt T, TA, para converter em tabela. Minha tabela tem cabeçalhos, isso vai fazer com que ele converta e fique no formato tabela. Aqui em Design Tabela eu vou colocar T configuração. Pronto. E aqui em horário normal eu vou colocar a quantidade de horas por dia que ele trabalha, 8,48. Dias da semana, qual é o percentual que ele vai receber? 65%. Sábado, 65% de hora extra. Domingo, 100% de hora extra. E aqui no valor hora, nós vamos fazer o cálculo assim, ó, 5.000, e daí nós vamos fazer 5.000 dividido pela quantidade de horas que ele trabalha. Por exemplo, 220. Então ele vai receber 22,72, certo? Então, fosse outro valor aqui, você colocaria outro valor aqui. Vou colocar o total e tá pronto, ok? Então essa aqui é a nossa primeira tabela, onde a gente vai ter as tabelas com as referências. Agora em horas extras, aqui no comecinho, eu vou fazer uma data, onde eu irei colocar então a data inicial do mês. Então vou colocar aqui mês, e aqui eu vou colocar 1/9. Essa data de 1/9, Ctrl 1, número, data, e eu vou colocar assim, ó, nesse formato. Nessa data aqui vai ser a data inicial do nosso mês, eu vou fazer ele já preencher as datas do mês. Aqui eu vou selecionar de novo Ctrl 1, borda, vou usar essa borda mais fininha aqui, ó, com essa cor mais clara. E aqui em mês, Ctrl 1, preenchimento, eu vou usar esse formato aqui, tá? Então ficou assim. Então esse aqui é o mês. Abaixo dele nós vamos criar então a nossa tabela. Aqui eu vou colocar data, dia, entrada, horário de entrada, saída intervalo, horário de intervalo, retorno intervalo, total de saída, total horas, total extras, botei minúsculo aqui, fica igual. Total horas, total extras, total horas negativas, total extras, vou botar horas extras, fica melhor. Horas extras, horas negativas,
sábado e domingo, tá? Então ficou desse formato aqui, ó. Ficou com esses campos. Aqui em data eu vou usar uma fórmula que vai preencher automaticamente essas datas. Se você não estiver usando o Office 365, não tem problema. Pode usar outra versão e preencher com as datas normais ali também, ou até usando fórmulas, outras fórmulas. Aqui eu vou usar uma função de sequência. Então eu vou fazer aqui sequência, que retorna uma sequência de números. As datas são sempre números. Dentro do Excel começa em 1 de 900 e ele é sempre um número, como a gente vai notar. Linhas. Quantas linhas eu vou preencher? Então eu quero preencher a quantidade de linhas que eu tenho no mês, as 30 ali do mês de setembro. Para isso eu tenho que saber qual é a data do fim do mês. Fim mês. Daí eu vou pegar a data inicial aqui, que é essa data de cima, ponto e vírgula 0, 0 meses. Menos a data inicial novamente, mais 1. Então ele vai pegar 30 menos 1, 29, mais 1, tá? Então essa data para ele saber a quantidade de dias que nós queremos preencher ali, tá? Então tá aqui, para preencher as datas e pegar somente os dias aqui, tá bom? Vou preencher 30 dias. Aqui, ponto e vírgula, colunas não, início vai ser exatamente 1 do 9, fecha parênteses, dá um Enter, e tá ali. Como eu disse, ele preenche uma sequência numérica. Perceba, cada um desses números aqui é um dia do ano. Eu vou preencher eles aqui, vou selecionar, aliás, eles aqui. Eu vou dar um personalizar, aqui formatar células. Aqui de novo em número, data, nesse formato aqui, e pronto. Perceba que já está, então, tudo preenchido a partir de uma única fórmula. Não tem fórmula abaixo, isso é chamado matriz dinâmicas, então essa função já preencheu essa série automaticamente. No dia, eu vou pegar aqui o dia da semana, e o dia, ponto da semana, vou pegar aqui direto, e vai retornar aqui 5, por exemplo. Pode fazer assim também, ó. Sim, B8 aqui, e hashtag já vai pegar tudo automaticamente também, utilizando o mesmo conceito de matrizes dinâmicas. Tem outras aulas ali bem interessantes a respeito. Vou selecionar tudo aqui, Ctrl 1, e aqui em personalizado eu vou colocar D. Ele vai entender então que 5 é quinta-feira, e daí vai preencher quinta-feira, sexta, sábado, domingo, segunda, e por aí vai, tá? Então isso aqui a gente vai utilizar nos nossos cálculos também posteriormente. Deixa eu colocar isso centralizadinho assim, fica melhor. Continuando então, nós temos aqui o nosso horário de entrada, horário de saída de intervalo, retorno de intervalo. Então você vai preencher 8:00, ele vai sair às 12:15, vai retornar às 13:30 e vai retornar e vai sair às 18:03, por exemplo, para dar os 8:48. Eu vou pegar aqui esse aqui, um formato 5x2 que ele está fazendo, tá? Eu vou copiar aqui da uma outra tabela, onde eu tenho aqui os dados já preenchidos. Colar, tá? E trouxe assim. São percentuais, que são valores ali numéricos, decimais, onde a gente tem então totais de horas. Para isso, ele vai vir nesse formato, né? Mas para a gente converter, basta dar um Ctrl 1 hora e pronto. Coloca assim e ele já vai preencher automaticamente, tá? Tá ali os nossos horários todos preenchidos, então. Sábado, domingo que ele trabalhou, então tá tudo ali, tá bom? Aqui no cabeçalho eu já vou formatar, Ctrl 1 também. E aqui em preenchimento eu vou colocar esse preenchimento aqui e a borda eu vou colocar essa borda um pouco mais escura, segundo tom ali. Interna, tá bom? E vou preencher ela assim então. E aqui em cima eu vou botar em negrito. Vai ficar assim, ok? Então tá. Continuando, agora nós vamos fazer o total de horas. Que vai ser a quantidade total, então, entre a saída, o retorno intervalo e a entrada ali, ok? Para isso, nós vamos fazer o seguinte cálculo. Então, eu vou fazer assim, ó, igual, abre parênteses, E8, né, que é da nossa saída do intervalo, menos D8, nossa entrada, então aqui já vai dar a quantidade de horas que a gente vai ter ali, 4:15. Mais, se, abre parênteses, e agora eu vou verificar, então, se a saída é menor que a entrada, tá? Porque pode acontecer dele sair no outro dia, tá? Então, por isso que eu estou fazendo desse jeito. Se G8 é menor que F8, então, abre parênteses de novo, eu vou botar 1 mais G8 menos F8. Se não, G8 menos F8, tá? Fecha parênteses aqui, dá um Enter, tá? 5:15. Então, primeiro ele está somando ali a diferença entre a saída de intervalo e depois ele está verificando se
o horário de saída, aqui, é menor que o horário de retorno do intervalo, tá? Isso porque, se ele é maior, né? Isso porque pode acontecer de ele acabar passando de um dia para o outro, tá? E nesse caso aqui, se passar de um dia para o outro, ele vai somar mais 1 no G8, nesse aqui, vai ser 1 mais G8, e vai fazer o cálculo menos o F8 para fazer, então, o cálculo e identificar, então, a quantidade de horas que nós temos ali. Por exemplo, ele poderia acabar saindo 3 horas da manhã do dia seguinte. 3 horas da manhã do dia seguinte. Daí ele ia passar para 17 horas e 45, que é a quantidade de horas que deu ali. Por isso, essa questão do mais 1. O mais 1 para ele é mais um dia, 24 horas ali. Mais um dia para ele considerar que está no dia seguinte, né? Não necessariamente 24 horas. Mais um dia seguinte, tá? Mais G8. E daí menos a data inicial que nós tínhamos o intervalo ali. E se não, ele pega G8 menos F8, que é o normal. Que ele vai, por exemplo, 18,03, ele vai pegar 18,03 menos 13,30 e daí vai dar o retorno do valor ali certinho, ok? 20,03 vai dar, então, ali as horas que nós temos ali, total de horas trabalhadas 10,48. Vamos copiar tudo para baixo, até aqui. E aqui a quantidade de horas trabalhadas para cada um desses dias. Agora nós vamos calcular o total de horas extras, onde a gente vai identificar, então, primeiro, se é dia de semana, se ele está entre 1 e 7, tá? Se ele é segunda a sexta. Então, igual C, abre parênteses Z, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, o máximo que eu conseguir aqui, para ficar melhor para você enxergar. Assim, até um pouquinho mais, né? Vou botar assim, tá bom. Igual C, abre parênteses Z, e aí eu vou verificar se esse dia aqui, ó, lembra que está escrito 5 aqui para quinta-feira? Então, se esse valor aqui, se ele é maior que 1 e C8, de novo dia aqui, é menor que 7. Se ele for menor que, estiver entre 1 e 7, ou seja, for 2, 3, 4, 5 e 6, então eu quero que ele faça o nosso cálculo, tá? Então ele vai fazer o seguinte cálculo. Alt Enter aqui, e vou botar aqui. C, abre parênteses. Esse valor aqui, se esse valor aqui for maior ou igual, maior pode ser, maior ou igual, que T configuração, e aqui horário normal. Se ele for maior que 8,48 que nós temos na tabela de configurações, tá? Então, H8 menos T configuração normal, horário normal. Então ele vai diminuir esse valor aqui, ele vai tirar o 8,48 que tem lá, menos aqui, se tivesse 10,48, ia pegar 10,48 menos 8,48 ia dar 2 horas, se aqui tivesse 10,48, ok? Então, ok. Então, se for verdadeiro, retorna isso, se não retorna, fecha parênteses aqui, se não retorna, 0, ok? Ponto vírgula, 0. Está dentro aqui, T configuração, horário normal, H8 menos, faltou fechar aqui, ó, H8, se não 0, ok? Fecha parênteses, ponto e vírgula 0, se também não tiver entre 1 e 7. Aliás, se não tiver entre 1 e 7, for então sábado e domingo. Retornou 0 aqui. Vou preencher todos aqui. E aqui preencheu apenas quando nós tínhamos horário. Deixa eu vir aqui preencher, mudar para o formato aqui, correto? Todos esses já de uma vez. Ctrl 1, número, hora, e que você vai usar esse formato, que é um formato onde ele vai permitir, então, que tenha mais que 24 horas. Ok? Tem situações que pode acontecer isso, então a gente coloca mais 24 horas, tá? Então aqui quando ele passa um pouquinho, ó, tá ali 17 minutos, passou 19h55, então ele está dizendo que passou, tem 10h40, 8h48, 10h40 menos 8h48, 1h52. Se ele tivesse saído antes, como pode acontecer, ele não ia retornar, ele ia retornar 5h45 aqui e ia dizer, olha, esse número ele é menor, esse 5h45 é menor que o horário normal que eu tenho 8h48. Então, não calcula, porque ele é um horário negativo, que é o que a gente vai calcular agora. Então, no horário negativo, a gente vai fazer praticamente a mesma coisa, só que ao contrário. Então, nele a gente vai fazer assim, ó, igual C, abre parênteses, E, né? Dia da essa da semana que nós temos aqui, se ele for maior que 1, ponto e vírgula, C8 menor que 7, fecha parênteses, ponto e vírgula, ele está alinhado aqui ao centro. Fica melhor para você ver. Se E, de novo, dia da semana, for maior que 1, ponto e vírgula, C8 menor que 7, então, se ele estiver entre segunda e sexta-feira,
Então, nós vamos verificar se, e daí nós vamos verificar se o total de configuração, se ele é menor que esse valor que nós temos aqui, tá? Se esse valor é menor, na verdade, se ele é maior. T configuração, T configuração, hora normal, se ele é maior do que esse horário aqui. Aliás, esse horário que tem aqui, total de horas. Ele é maior que o valor que nós temos aqui. Se ele valor é maior, então nós vamos fazer T configuração horário normal, menos H8. Ele vai fazer um menos o outro e vai ver qual é a diferença. 8 horas e 48 menos o horário que ele fez. Por exemplo, se tiver 5h48, eu ia retornar 3 horas aqui. Ok? Ponto e vírgula, senão eu quero que retorne 0. Ponto e vírgula de novo, quero que retorne 0 caso seja sábado ou domingo. Fecha parênteses, dou um Enter aqui e pronto. Vou centralizar, vou copiar, vou colar. Está ali. Então, aonde ele não chegou, ó, por exemplo, 8h48 para 7h48, retornou 1 hora negativa. Agora vamos para sábado e domingo. No sábado e domingo, a gente vai verificar então se é sábado ou domingo. Qualquer valor que tiver aqui em horas que for sábado ou domingo, então é horário extra de sábado ou domingo. Então nós vamos botar aqui, igual C, vou botar de novo alinhado aqui. Igual C, vou verificar se a data aqui do dia é igual a 7. Se for igual a 7, então simplesmente retorna aqui o total de horas. Se não, retorna 0. Só isso. Tá? Então está aqui retornando sábado. Vou centralizar. Aqui nota que está retornando 3h45, que é o valor que ele trabalhou no sábado. Agora no domingo é a mesma coisa. Igual C, abre parênteses. Esse valor for igual a 1, então eu quero que ele retorne o total de horas. Se não, eu quero que retorne 0. Fecha parênteses e pronto. No dia que ele trabalhou domingo, então, ele vai retornar também que ele trabalhou domingo, 4 horas e 15. Que ele trabalhou no sábado, 4 horas e 15. Que ele trabalhou 2 horas a menos, 2 horas e 33, hora negativa. Ok? Vamos fazer um totalizador agora, que eu vou botar total, igual soma, abre parênteses. Vou selecionar então o nosso intervalo, lembre de pegar a última linha também. Cola, 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 cola. Perceba aqui que não deu certo no cálculo. 8h48 mais 8h48 dá 17h36. Aqui ele está certo, mas aqui está errado. Por quê? Por causa da formatação, simplesmente. Ctrl 1, e aqui você vai usar 373055. E ele vai retornar esse formato aqui para você. Tá bom? Tem o total aqui em cima. Se você quiser tirar esse 00 dos segundos, basta você vir aqui e tirar, então, vir em personalizado, e aqui apagando, ó. Ponto e vírgula, arroba. Opa. Ctrl 1, personalizado, não estou conseguindo apagar ele aqui. Pronto, tá? Então ficou nesse formato aqui. Selecionei aqui, de novo, Ctrl 1, borda, e aqui eu vou colocar o contorno dele, interno e externo, e vou colocar em negrito aqui também. Ok? Então tá aqui o total de horas que a gente tem aqui para cada uma dessas colunas, perfeito? Então aqui total de horas extras, e por aí vai. Vamos botar mais alguma coisa aqui, para ele ir aumentando. Então, ele vai mudando aqui de acordo com o horário que a pessoa trabalhou, certo? Vamos dizer que ele trabalhou até as 23h59. Aqui ele trabalhou até meia-noite e 50. Então, perceba que ele compreende isso aqui, que a pessoa trabalhou, então, as horas extras, mesmo passando de um dia para o outro. Então, está perfeito, funcionando ok. Continuando, então, vou preencher esses zeros aqui, eu vou tirar esses zeros aqui, que não tem importância. Quando tiver zero aqui, eu quero que ele não apareça. Então, vou selecionar tudo aqui, do total de horas, não, só do total de horas extras aqui, pode ser? Só total de horas aqui. Eu vou fazer, então, formatação, página inicial, formatação condicional, nova regra, formatar apenas células que contenham, vou marcar aqui, que o valor da célula é, então, menor ou igual, vou botar aqui, ó, menor do que, vou botar menor do que 0,0001. Por quê? Às vezes nesses cálculos de hora, ele tem algumas dízimas que não dá para arrumar, porque ele fica lá no finalzinho, uma dízima, é insignificante o valor, mas acaba acontecendo, mesmo que o valor seja exatamente igual. Porque acontece, talvez seja um erro. Eu vou dar um formatar aqui, um erro do Excel no caso. Então eu vou dar um formatar aqui, e nele, então, eu vou colocar número personalizado e eu vou botar
ponto e vírgula e ponto e vírgula, tá? Esse ponto e vírgula é formatação, primeira positivo, negativo, depois zero e depois texto. Se eu passar ponto e vírgula, ele está dizendo que não é para usar nenhuma formatação. E nesse jeito, nós vamos ter, então, a informação assim, mostrando apenas aqueles valores onde nós temos, então, a hora extra no sábado, no domingo, tá? Aqui eu também vou fazer mais uma configuração para colocar as linhas. Selecionei tudo, formatar, nova regra. Usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Eu vou selecionar a primeira aqui, ó. E vou colocar na primeira célula, eu vou desmarcar aqui, ó. Perceba o que eu vou fazer agora. Ctrl F4 e F4. Eu vou travar apenas a coluna. Então, apenas a coluna ficou travada. Se ela for maior que zero, formatar. E aqui eu vou colocar a borda. Nessa borda eu vou colocar, então, essa bordinha aqui, contorno. E vou dar um OK. E OK de novo. E agora nós temos, então, a nossa tabela toda formatada aqui. Ok? Acho que eu vou aplicar nesse aqui também, porque ficou o total de horas ali também. Não, Ctrl 1 aqui. Gerenciar, vou pegar aqui. Com gerenciar regras. E aqui ele está falando de... No I, né? Que estava no I. Eu vou botar no L. Aliás, no H também. Tá? Então eu vou vir aqui e vou mudar esse I aqui, ó. Para ele pegar também no H. Tá? Então eu vou pegar até a partir do H. Vou pegar tudo que eu tenho aqui. Aplicar e OK. Tá? Ficou melhor assim. Então ele está preenchendo agora somente o total de horas onde existe e também as horas onde existe. Ok? E agora nós vamos fazer então o nosso resumo e o nosso cálculo total. Quanto vai ter que pagar, né? Então eu vou botar aqui resumo. Aqui eu vou colocar resumo de horas. Horas totais. E aqui total em valor. Ok? Aqui de novo vou selecionar então esses dados aqui e vou preencher. Horas extras. Horas negativas. Subtotal. Sábado. Domingo. E total, tá? Então aqui simplesmente a gente vai preencher então só dando igual aqui direto e puxando alguns dados que nós temos, horas extras. Horas negativas vou pegar também daqui. Aqui embaixo vou pegar então o sábado e o domingo, igual sábado, igual domingo, ok? E aqui no total a gente vai botar então o total aqui no finalzinho, que é só o total de valor. Ctrl 1, vou preencher aqui então contorno interno não, assim, tá? E esse sim eu vou colocar então Ctrl 1 e aqui eu vou colocar contorno interna, ok. Nesses aqui não, somente naqueles ali de baixo que nós vamos ter então. O único cálculo que a gente vai adicionar agora então, o principal cálculo que a gente vai adicionar então, vai ser esse do subtotal. Para a gente identificar aqui, qual é o valor que nós temos ali, se nós temos mais horas negativas ou mais horas positivas. Para isso nós vamos fazer o seguinte cálculo. Igual C, abre parênteses, então eu vou pegar P8 menos P9, P8 menos P9. Se P8 menos P9 for menor que zero, então, aspas duplas, tracinho para colocar o negativo ali, e eu vou colocar aqui texto, abre parênteses, P9 menos P8. E o formato que eu vou usar vai ser HH, SS, fecha parênteses. Fecha aspas duplas, fecha parênteses, se não, P8, que é a nossa hora extra, menos P9, que é a nossa negativa. Vou fechar parênteses, dar um Enter, e nós temos aqui o valor. Ctrl 1 de novo, vou botar de novo aqui nosso formato de hora aqui, tá? Mesma coisa para os demais, é bom colocar também para garantir isso, né? Aqui nesse formato personalizado, vou tirar esse segundos aqui, vou dar um OK, tá? Então ficou nesse formato aqui, 20, 636, 1401, 800. Se eu tivesse mais negativas, vamos dizer que aqui eu tivesse umas horas negativas, deixa eu pegar que a pessoa saiu às 13h45, aqui vamos colocar, diminuir algumas coisas aqui, 18h, vamos colocar que ele botou saiu às 15, saiu às 14, então daí a hora negativa acabou dando maior que a hora extra, né? Ficou maior. Daí ele vai começar a fazer isso. Ele vai aparecer então a diferença de horas que nós temos, 10 horas 06,
nesse caso ali. Pode tirar o segundo se quiser, tá? 10 horas 06, que deu ali a diferença de horas então, ok? Então, daí nas horas positivas e negativas, e aqui nós vamos ter então as horas totais, ok? Deixa eu voltar de novo para a gente fazer um cálculo normal, para a gente verificar o normal, e depois a gente volta de novo como estava antes, tá? Para a gente fazer mais alguns cálculos. 22,50, vamos dizer que ele botou aqui retorno no intervalo, 18,03, 18,03, 18,03, tá? Então as horas negativas diminuiu ali, horas extras trabalhadas aumentou. Tá, deu 39 horas trabalhadas ali. Agora nós vamos trabalhar aqui com os valores, aqui dos valores que nós temos aqui do valor de pagamento. Quanto que a gente vai pagar para cada um. Então, lembra que a gente tem um cálculo aqui de configuração de 65% para dia da semana, sábado 65%, domingo 100% e as horas extras. Então, a gente vai calcular esses valores aqui. Ok? Então, vamos preencher aqui, horas normais, vamos botar aqui igual C, abre parênteses, é num, abre parênteses, P10, vamos verificar se ele é um número. Se ele for um número, então a gente vai fazer P10 vezes 1 mais, e daí nós vamos somar, deixa eu fazer aqui, 1 mais T configuração, e eu vou pegar então os de horários, o percentual dia de semana, que é 50% aqui no nosso caso. Vamos botar aqui, e aqui nós vamos colocar então, se for positivo, se esse número for positivo, faz esse cálculo. Se não, eu quero que ele preencha assim, menos, entre aspas duplas, vai converter como texto, texto, abre parênteses, e daí simplesmente a gente vai pegar o P8, vezes HMMS. Ou se não, você pode simplesmente, né, se você quiser montar assim, ou pode pegar assim direto, também vai funcionar, que ele já vai pegar a formatação que nós temos ali, tá? Vai pegar o nosso texto que a gente tem ali, ok? Vou fechar parênteses aqui, vou dar um Enter. Então, ficou nesse formato. Ctrl 1, e aqui eu vou colocar, então, horário, 37h30. Então, ele ficou 59, 52 e 30. Por quê? Aqui está 50% dias da semana, então ele pegou 1 mais 50%, ele está ganhando mais 50%, por isso que ele ganhou como se tivesse trabalhado mais horas, tá bom? Então tá, a mesma coisa a gente vai fazer também para os demais aqui de baixo, só que demais é até mais fácil. Simplesmente a gente vai fazer esse, vezes, abre parênteses, 1 mais T configuração, e aí eu vou pegar o horário de sábado, fecha e fecha parênteses. Mesma coisa para o próximo, igual, aqui, P12 vezes 1 mais T configuração, domingo, fecha e fecha parênteses, dá o Enter. Tá? Então, pegou esses formatos aqui e já montou, então, os nossos horários. Para a gente montar os nossos valores, o nosso cálculo de valor é um pouquinho diferente para ele calcular aqui, então. Então, a gente vai verificar se ele é um valor positivo, se é um valor negativo, e daí a gente vai montar o valor hora ali, tá? Então, para isso, a gente vai fazer da seguinte forma. Vou botar um pouquinho para o lado. Igual C, abre parênteses, e aqui eu vou botar num, abre parênteses, Q10. Vou verificar se esse número se esse valor que está aqui é um número. Justamente, de novo, por conta daquele positivo e negativo que eu botei ali. É uma forma de fazer. Você também poderia colocar uma outra coluna só com um negativo também. Mas eu gostaria de fazer assim que fica melhor visualmente, ok? Se ele for o número, então, Q10 vezes, daí T configuração, e aqui eu vou pegar o valor hora. Quanto que ele recebe por hora, ok? Então, se for um número, eu calculo esse aqui, tá? Quase esse aqui. Faltou só uma coisa. Vezes 24. Esse 24, então, quando a gente está calculando horas com valor, a gente sempre multiplica por 24 para ele dar o valor correto ali, então. Isso aqui já resolve, tá? Agora, se ele for negativo, que seria quando ele não é número, nesse caso ali, que vai ter o tracinho na frente, então a gente vai fazer assim, ó. Menos direita, que é o valor, né? Menos direita que 10, que é aquele valor que nós temos ali, ponto e vírgula, e daí a gente vai extrair os valores que a gente tem, então, num ponto caractere, e eu vou pegar Q10 menos 1, ou seja, vai pegar tudo da direita para a esquerda menos o tracinho, ok? E daí a gente vai fazer esse valor ali, vezes, de novo, T configuração, abre aqui, valor hora, ok?
e vezes 24. Fecha parênteses, dá um Enter. Valor hora, faltou fechar aqui. Pronto. Ok, então vamos entender um pouquinho melhor aqui, então. Alt Enter. Então, se for um número, ou seja, positivo, então vai fazer o valor da quantidade de horas vezes 22,73, que é o que nós temos a configuração, vezes o 24, que é para calcular com horas. Se não, usando a função direita do texto, ele vai pegar somente o texto até o tracinho, até menos o tracinho. Ele vai pegar a quantidade de caracteres que eu tenho aqui, menos o tracinho, né? Que é aquele menos 1 ali no cantinho. Vai pegar tudo da direita para a esquerda, menos o tracinho. E depois vai botar ele como menos, e multiplicado, então, pelo valor da hora, vezes 24. E com isso nós temos 1.360,36, ok? Se esse valor fosse negativo por algum acaso, daí a gente ia ter outro valor ali. Depois a gente faz uns testes, tá bom? Agora, para a questão do número aqui também a gente vai fazer. Para a questão para o sábado e para o domingo, é praticamente a mesma coisa, né? Simplesmente a gente vai multiplicar então esses valores aqui. Vai multiplicar esse valor vezes T configuração e a gente vai pegar então o nosso valor lá que nós temos lá. Valor horário normal, aliás, valor hora, porque já está calculado, vezes 24. E daí a gente tem o valor que nós deveríamos pagar ali pelas horas do sábado. Mesma coisa para o próximo. Domingo vezes. E daí a gente vai multiplicar de novo por T configuração, só para você ver de novo o cálculo. Valor hora vezes 24, tá? E ali nós temos 193,12 referente a esse valor ali. Vou mudar tudo assim, igual soma, abre parênteses. Vou pegar esses totais e dali 1.853,38 de hora extra. Vou fazer alguns cálculos aqui. Vamos lá agora pegar então os nossos totais que nós temos aqui. Então nós temos aqui o horário de saída. E eu vou mudar um pouquinho o horário de saída. Vou botar 18:03 nesse. Aqui eu vou botar, tá ok já, retorno no intervalo, 18:03. Aqui eu estou colocando que ele retornou no dia seguinte, né? Vamos dizer que ele retornou aqui às 13h15. 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 E aqui eu vou botar então que ele saiu às 15 horas. Horas negativas está quase maior ali já. Vamos botar mais os horários aqui. Está 14:00. 14:00. Então aqui a hora negativa já ultrapassou então a hora positiva, que era o que a gente estava querendo ver ali então. Então quando a gente vem aqui, ó, agora os nossos cálculos, a gente vai ter então essa diferença de horas que nós temos ali, ó, entre uma e outra. Está dando então 9h26, a diferença entre um e outro ali, ok? Dando 24 menos 14, vai dar então ali as 10 horas, 9h26, considerando ali as datinhas, os horáriozinhos ali, ok? Quando a gente faz esse cálculo aqui, então ficou 9h26, a gente tem então 214,33 negativos para ele descontar. Olha ali o menos ali na frente, tá vendo? Tem o menos ali na frente. Então, menos aqui, 85,58, menos ali 278,70, que é o valor que nós temos ali, tá? Então, calculou certinho. Está aqui com os nossos cálculos do positivo, do horário positivo, hora extra positiva e hora extra negativa, se for o caso, tá? Depende muito de como a sua empresa trabalha. Esse aqui é um exemplo, não é definitivo, como você pode imaginar. Tem cálculos aqui que ainda poderia ter, como por exemplo a hora extra noturna, né? Aquela hora entre jornada, várias outras coisas podem ser implementadas também nessa planilha aqui, podem ser melhoradas também, tá? Mas serve como base aí para estudo, com certeza, e como base para você ainda melhorar. Para a maioria das empresas vai funcionar perfeito isso aqui, não tem importância, tá? Basta depois você colocar as configurações que forem aqui, para cada funcionário, ele vai funcionar certinho. Por fim, deixa eu mostrar para vocês também nosso sistema de escala de funcionários. Essa é a versão 6.0, como pode notar, ele tem um menu bem fácil de utilizar. Tem uma ajuda aqui onde você tem um manual completo. Tem da 5x1, 5x2, 6x1, 2x36, 24x48. Ela atende qualquer escala prevista na CLT. Aqui embaixo também tem mais esse artigo onde você pode ler ali, tem mais detalhes a respeito de várias configurações que você pode fazer. Então você tem as configurações dos turnos que você vai trabalhar, dos feriados. Ele permite então aqui no cadastro de funcionário, simplesmente você vai vir aqui e preencher os dados do funcionário. Por exemplo, botar aqui o José, atendente, como a mesma data ali. E vamos dizer que ele vai trabalhar numa escala 6x1. Então vamos dizer que ele vai trabalhar todo dia no turno 1 e vai ter uma folga
toda quinta-feira. Então, ele folga toda quinta. Toda quinta-feira ele vai folgar, vou botar folga aqui. E nos outros dias ele trabalha normalmente. Marquei aqui. E eu vou botar aqui, então, a nossa folga. Então, vamos dizer que ele tem uma folga no terceiro domingo do mês, tá? Então, está preenchido aqui. Só isso. Já está pronto. Escala 6x1 para o funcionário José. Quando eu vou agora em escala, eu vou vir aqui em incluir, vou selecionar e vou adicionar ele, o José, aqui. Não estava ali ainda. E agora, pronto. Já está cadastrado. Então, vai aparecer aqui, ó. Esse é um feriado, 1º de maio. E aqui você tem folga toda quinta-feira. E você tem no terceiro domingo do mês, 1, 2, 3. Então, ele já vai ter esse cálculo dizendo que no terceiro domingo ele vai ter a folga. E daí nos outros dias ele vai normal. Só para você ver para o próximo mês, olha como é fácil. Está ali em cima, então eu vou vir aqui, vou mudar para 1º do 6. Ele automaticamente vai lá e muda. Ó, quinta, domingo, na terceiro domingo do mês, quinta. 1º do 7, ele continua de onde estava, continua os cálculos tudo normal, da onde ele estava, sempre seguindo e montando a nova escala automaticamente para você. Tudo com botões, uma interface extremamente fácil de mexer. Você tem ainda a validação para você identificar onde tem furos na sua escala. Você tem um resumo aqui com a quantidade de horas trabalhadas, quantidade que é prevista, quanto que ele trabalhou. Você tem um dashboard, onde ele vai te apontar também quantidade de dias úteis, feriados, funcionários, problemas que você teve na sua escala, total de horas por turno, turnos trabalhados, o top 10 funcionários que mais trabalharam ali, dias do mês trabalhados. Você pode analisar aqui também furos na escala, e clicar aqui no botão ele já vem para o furo da escala para você analisar também. E como eu disse, ele é bastante fácil de você mexer. Ele já vem pronto aqui também para você imprimir. Pode imprimir ou exportar essa escala e enviar para quem você quiser. Pode imprimir em PDF, inclusive gerar em PDF, como você desejar. É uma escala extremamente funcional. Eu vou deixar o link aqui na descrição também, e no finalzinho quadradinho ali para você acessar e dar uma olhada caso tenha interesse aqui na escala de trabalho, ok? Vou deixar porque acho que tem a ver com o tema da nossa planilha de hoje, de controle de hora extra. Ao longo dessa aula você aprendeu várias técnicas para a gente montar então uma planilha de cálculo de hora extra. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Nós temos novos vídeos pelo menos toda terça e todo sábado. Também deixe saber o que você achou dessa aula escrevendo aqui nos nossos comentários. Além disso, te convido a ser nosso aluno, meu aluno, do Método Master, a nossa formação profissional para o mercado de trabalho em Excel. Nele você tem uma formação com 6 cursos, de Excel básico, avançado, matrizes dinâmicas, Excel financeiro e HP12C. Você tem ainda lógica de programação e VBA e ainda um super curso de dashboards. Tudo isso com 84 horas de vídeo, 6 certificados, pode utilizar inclusive compensação de horas para a faculdade também. Todos eles ao final do curso você tem uma prova e depois são emitidos então os certificados. Tudo com acesso vitalício e multiplataforma em qualquer horário, 24/7, você vai poder estudar. E toda vez que tiver uma atualização, novos cursos, você inclusive já vai receber também. Tá bom? Bom, então é isso. Muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Valeu e até o próximo.